Boa tarde, caros alunos do sétimo ano. Neste instante, vamos estudar circunferência, certo? É o seguinte: observe no livro de vocês, na página 41. Observem essa imagem. Olha só: a circunferência. Faça o que se pede a seguir. Meça em centímetros a distância entre os pontos O, P. Ou seja, ele quer que vocês meçam esse ponto aqui, o ponto O até o ponto P. Logicamente já temos as medidas aqui, certo? Eu vou tentar esconder essas medidas aqui porque eu quero que vocês façam isso aí na casa de vocês. Então vamos lá. Agora ficou um pouco desfocado. Pronto. Se ficar desfocado não tem problema. Entendendo que vocês estão com o livro de vocês, acompanhando pelo livro de vocês, certo? Mas voltando, então, medir o ponto OP. Façam a medida e anotem quanto mediu. Depois medir o ponto o segmento de OC. Então, OC. Medir o segmento OA. Ou seja, vocês vão medir do O até o segmento A. Não precisa traçar não, hein, galera? É só medir. Coloca a régua, mede e escreve quanto mediu. E do ponto OB, certo? Vocês vão pegar do ponto OB, do O até o B e vão medir. Lembrando, não precisa fazer os traços, fazer as linhas. É só medir com a régua ou esquadro e escrever aqui as medidas resultantes, certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Embaixo tem assim: existem pontos que estão à mesma distância, ou seja, são equidistantes do ponto O. Resposta. Temos a resposta aqui, galera. Eu vou até adiantar para vocês. Sim, a resposta é sim. Com certeza vocês perceberam que o ponto P e o ponto B, ao medir, eles têm a mesma distância. Daqui para cá e daqui para cá tem a mesma distância, certo? Agora coloque a ponta seca no compasso em O e com abertura igual à medida de OP, gire até completar a volta. Que tipo de linha você obteve? Olha só, o que ele quer que vocês façam? Vou pegar o compasso aqui. Pegando o compasso, ele quer que vocês abram ponta seca em O, ponta seca em O, abertura em P, OP. Então é isso aqui. E aí quer que vocês girem até fazer a volta completa. Logicamente o meu livro, então girar até fazer a volta completa. Logicamente o meu livro já tem essa volta que ele pede. É justamente essa circunferência que vocês vão fazer aí, certo? Que tipo de linha você obteve? Linha curva fechada. Vocês aprenderam isso no sexto ano, que isso aqui é uma linha curva fechada, certo? O ponto B pertence a esta linha. Quando vocês fizeram a circunferência, logicamente percebeu que o ponto B também pertence a esta linha. Indo um pouco. Escolha um ponto M dessa linha e meça sua distância até o ponto O. O que você observa? O que acontece aqui, galera? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele quer que vocês escolham um ponto M na linha, em qualquer local da linha. No livro aqui, o exemplo, ele marcou aqui. Peço que vocês marquem em outro lugar, certo? Um ponto M. E depois que marcar esse ponto M, vocês vão medir. Vocês vão medir, certo? Ao medir, vocês vão observar o seguinte, que vai ter a mesma distância de OP e OB, porque isso é determinante para uma circunferência, em que os pontos da circunferência sejam equidistantes
do centro. Esse O aqui chamamos de centro. O O aqui que chamamos de centro. Então qualquer ponto da linha da circunferência vai ser equidistante do centro. Por isso, a circunferência é um lugar geométrico, um LG1, certo? O que você observa, logicamente você vai observar que o ponto M tem a mesma distância do ponto P e B do centro. Há outros pontos na linha que também é equidistante do ponto O, sim, mas professor, não estou vendo. Galera, vocês têm que entender que os pontos, eles são entes. Entes é aquilo que existe ou que imaginamos que existe. Os pontos estão aqui, infinitos pontos, só não estão destacados. Para destacar, eu marco o ponto, coloco uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Os destacados estamos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto O, ponto P, ponto M, que vocês destacaram. Mas além desses aqui, tem infinitos pontos, tanto aqui na linha quanto no plano do lado de fora, certo? Então não esqueçam isso. A linha formada pelos pontos, equidistantes do ponto O é a circunferência, cujo centro é, portanto, o ponto O. Ou seja, o ponto O é o centro. E esta linha, a circunferência. Daqui para cá, galera, vai ter a mesma medida. Daqui para cá, mesma medida. Daqui para cá, também mesma medida. Daqui para cá, mesma medida. Essa é a definição de circunferência. A condição de existência de circunferência é que os pontos sejam equidistantes do centro. Note que o ponto C está na região interna da circunferência e o ponto A, região externa. Logicamente, região aqui, galera, descendo aqui um pouquinho, região interna dentro, está dentro da circunferência, e região externa fora da circunferência, ou seja, temos aqui a circunferência, o ponto A está fora, temos aqui a circunferência e o ponto C está dentro, interno, dentro, externo, fora, certo? Vamos pular agora para a página 42. Na página 42, aqui ao lado, temos o seguinte, vou descer um pouquinho. Página 42 aqui ao lado, acompanhe pelo vídeo de vocês. Temos a definição aqui de circunferência. Circunferência é uma linha curva e fechada, curva, plana e fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto interno a ela, chamado de centro. Então, uma linha curva e fechada, cujos pontos são equidistantes do centro. Não esqueçam isso. Equidistantes do centro, certo? Para indicar a circunferência abaixo, dizemos que a circunferência de centro O com raio R de medida igual a 2,5 centímetros. Ou seja, olha só, galera, esse símbolo aqui, uma circunferência com X no meio, é o símbolo da circunferência. Esse O está indicando que o O é o centro da circunferência. Então a circunferência com centro O e R de raio igual a 2,5 centímetros, ou seja, o raio, que é a medida do centro para um dos pontos da circunferência, da linha da circunferência, mede 2,5 centímetros. Então isso aqui mede 2,5 centímetros, certo? Não esqueçam essa forma simbólica de se escrever, hein, galera? Que na prova, geralmente, no teste, a gente pede assim, ó, de forma simbólica. Desenha a circunferência. Quando eu coloco, se eu coloco o O aqui, o centro, vocês vão marcar o ponto O. Poderia ser outro centro. O mais usado é o O, mas eu poderia colocar qualquer letra. Poderia colocar um A, um B, um C, tanto faz. Mas o mais usado é sempre o O mesmo, certo? De origem. Descendo um pouco. Elementos e propriedades da circunferência. Olhe bem para esta imagem,
Por um efeito de ilusão de óptica, tem-se a impressão de que a roda está girando, percebeu? Nela, a circunferência é sugerida por vários de seus pontos, pelos raios correspondentes a ele pelo centro. Vamos saber um pouco mais sobre esses elementos? Certo? O que ele quer dizer aqui, ó, dá a impressão que está rodando. Aqui seria o centro e aqui seriam os pontos. Se traçássemos uma linha aqui, seria a circunferência, certo? Então vamos pular para a página 43. Na página 43 vamos aprender o que é centro, o que é corda, perdão, o que é centro, o que é raio. Centro, você já sabe, ó, o ponto central, o ponto que fica no meio da circunferência. Centro é isso. Mas uma definição mais complexa seria assim: como já mencionamos, o centro da circunferência é o ponto interno a ela equidistante de todos os seus pontos. É o ponto interno equidistante de todos os outros pontos, certo? Ele é usado como referência para desenhar, para indicar e para redefinir seu tamanho, certo? O que é raio, professor? O raio, galera, é esse aqui, ó. O raio é a medida do centro até um ponto da circunferência. Então aqui eu tenho um raio. Um outro raio aqui, galera, eu poderia medir daqui para cá. Então aqui eu tenho um outro raio, certo? Então eu poderia medir do centro até a linha. Então essa é a medida do centro até a linha da circunferência, chamamos de raio, certo? Todo segmento de reta com uma extremidade no centro, extremidade no centro e outra no ponto qualquer da circunferência. Então extremidade no centro e outra no ponto qualquer da circunferência. Extremidade no centro e outra no ponto qualquer da circunferência. Com base na figura, responda: quantos pontos existem? Quantos pontos existem aqui, galera? Infinitos, hein? Quantos raios é possível traçar? Também infinitos. Aqui temos infinitos pontos e podemos traçar infinitos raios, certo? Se você comparar as medidas de todos os raios dessa circunferência, o que você pode perceber sobre elas? Logicamente que são todos iguais. Medida de raio de uma circunferência são todas iguais. Ou seja, se aqui mede um exemplo, hein, galera? Não sei quanto mede aqui. Vou pegar aqui para medir, para não falar um exemplo incorreto, certo? Então aqui mede 1,5 centímetro, 1,5 centímetros mais ou menos, não, 1,4 centímetros mais ou menos. Então tudo isso aqui vai medir 1,4 centímetros. Qualquer raio aqui vai medir 1,4 centímetros. Vamos descer um pouquinho. Toda a circunferência tem infinitos raios. E todos os raios da circunferência são congruentes. Significa congruentes, iguais. Ouviu falar em congruência? Vocês vão ouvir falar muito em matemática. Significa iguais. Mesma medida, mesmo ângulo, mesmo tamanho. Ouviu falar em congruência? Significa igual. Certo? Descendo. A medida do raio de uma circunferência determina o seu tamanho. Maravilha. Olha só. A medida do raio determina o seu tamanho. Porque lembra que para traçar a circunferência eu vou ter o raio, medida do raio, terei o raio, e aí eu vou colocar o compasso e girar. Aí eu teria a circunferência. Então é justamente isso, a medida do raio que vai determinar o tamanho da circunferência. Quanto maior o raio, maior a circunferência. É isso que está dizendo aqui, galera. Quanto maior o raio, maior vai ser a circunferência, certo? As circunferências são congruentes quando eu tenho raio de mesma medida. Descendo aqui um pouquinho, olha só. Mesma medida de raio, raio igual a 1,2, raio igual a 1,2. Então eles são congruentes. Símbolo de congruência, ó. A circunferência CR, congruente à circunferência O em raio X. R de raio aqui, galera. R de raio. E aqui no caso, esse X também é o X do raio. Raio aqui mede X. Perceba? Raio R, raio X. Então, símbolo de congruência, símbolo de igualdade, certo?
Vamos passar agora para a página 43. Na página 43 temos aqui corda e diâmetro. Pra vocês entenderem o que é corda, de forma bem simples, corda é o segmento da união aqui de dois pontos da circunferência. Então daqui para cá eu tenho uma corda, estou ligando dois pontos aqui da circunferência. Aqui eu tenho outra corda, vou traçar uma corda aqui, galera, ó, daqui para cá outra corda. Então corda é isso, certo? Segmento de reta de extremidades em dois pontos distintos da circunferência. Então, segmento de reta de extremidade de dois pontos da circunferência. Isso é corda. E o que é diâmetro, professor? Diâmetro, galera, é a corda que passa pelo centro da circunferência. Percebam, isso aqui é uma corda. Beleza, é uma corda, porém, pelo fato de tocar no centro da circunferência, essa corda é chamada de diâmetro. É possível traçar outra, professor? Sim, aqui, galera, ó, posso traçar aqui, ó, uma outra corda que passa pelo centro. Posso traçar várias aqui, certo? Infinitas, na verdade, cordas que passam pelo centro. Diâmetro, e chamamos de diâmetro. Interessante saber que o diâmetro, ele é o dobro da medida do raio. Perceba, daqui para cá eu tenho um raio, e daqui para cá eu tenho outro raio. Ou seja, se a medida do raio for 2 centímetros, 2 mais 2, 4. Ou 2 vezes 2, 4. Certo? Então, a medida do diâmetro vai ser o dobro da medida do raio. Certo? Vamos ficar por aqui na página 44.